the people who were at this pilot program were just legal people or combination legal Clients. people, Clients. everyday people, clients at this Observers. first pilot program? Like were the people representing and things like that, were they the judges and the lawyers, or were they just everyday people, or were they the actual people who were going through the system? Eu acho que entendi o que ela perguntou. As pessoas selecionadas eram usuários do sistema, as pessoas tinham ação judicial no sistema, é isso que ela perguntou? Eu então acho que da mediação, da constelação em si. Na hora de fazer a constelação, quem eram as pessoas convidadas para serem representantes? Tá. Era aleatório, sempre aleatório, nunca era dirigido ao caso. O caso não era conhecido do constelador, entendeu? Era uma escolha aleatória. Quem quer vir, depois da abertura, né, fazia a dinâmica pai e filho e convidava aleatoriamente. E sempre alguém se oferecia, mas nunca tratava o caso. Não sei se eu já falei isso com você. Deixa eu só entender para poder traduzir. Vocês fazem a palestra, aí depois da palestra são convidados para ficar, quem quer ficar, fica. Não, isso. E aí ficam, aí as constelações são, oh meu Deus, me falou, não é prototípica, também não é genérica, é quando você faz o estereótipo, não é estereótipo, realmente eu quero dizer. Faz uma introdução com a dinâmica pai e filho. Tá. Entendeu? A gente começa com a dinâmica pai e filho, todos participam. Não é do caso. Depois convida para representar o que está sentindo, assim, não o caso. Tá. So they open the session with a lot of people invited. The invitees are the parties and the lawyers. They explain what constellation is. After that, they ask who wants to stay. Those who want to stay, they are then part of a systemic exercise with a father and son or something like that. But it's like that generic situation. Yep. It's not no one specific case. Yes. Yeah. No. Yeah. Never. After they do this exercise all together, then they get to experience different roles within the generic system. Yes. Not specific things. Yeah, and that in itself will show, bring up a lot. And a gente tenha cuidado, Gabriela, falar para eles que a gente tem cuidado, aí sim, a gente fez umas coisas mais particulares. A gente tem um cuidado de não, vamos dizer assim, evitar que a coisa descambe para uma coisa muito teatral, entendeu? Então a gente, assim, quando a pessoa às vezes está muito emocionada ou está muito tensionada, a gente acalma, bota para sentar de novo, para não ficar uma coisa que talvez agredisse, como algumas práticas, as reclamações que a gente tem, as resistências do CNJ são essas, entendeu? They have they take care prior to having people over emotional. So when someone is getting too emotional or very like acting overwhelmingly, they ask the person to sit down, to have some water, to be quiet before coming back, because they had some complaints with the National Council within the National Council of Justice, saying that people were getting overwhelmed and getting violent. Right. But wouldn't there be emotion in a normal courtroom? But I guess it's in a different context. Yeah. Você pode ser emocional se você estiver gritando, xingando, atacando outra parte, porque é da nossa estrutura. Mas se emocionar na sua constelação é mal visto. Vê se pode. So he's saying that you can get violent and emotional when you're attacking someone else. But if you're just getting your own feelings out, then it's a problem. Attacking in a courtroom, that's okay. That's okay. In a courtroom, okay. But crying for yourself is not okay. Then that's dangerous. So do you also constellate the specific case? Yeah, I think this was just that trial period that they're talking about. Oh, it's just the trial there, but you actually constellate the specific case and relate it to, do you?
que ele perguntou? now? Vocês também constelam o caso concreto. Você tem essa oportunidade. A gente, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, tá? Para ficar bem claro. Tinha um caso de uma disputa de guarda bem complexa, tá? Aí convidamos as pessoas na hora para fazer uma constelação, era uma audiência. A gente achou que não estava rolando a audiência, não dava. Não conseguiam se olhar. E levamos para uma sala ao lado, a consteladora usou bonecos. Nesse bonecos, ela colocou, vamos falar dessa história, mas sem ser o caso. E aí pediu para a avó, era uma avó que queria a guarda da neta. A avó arrumou os bonecos e já em 2 segundos ela saiu do conflito. Não era mais a disputa com o pai da criança, era a dor da filha que tinha morrido, ela queria assumir o lugar. Você entende? Nunca é o caso, nunca é o caso. É isso que eu quero ficar claro isso. Eu vou explicar. É muito interessante a experiência do Carlos. Também é muito, né, nesse sentido dessa transformação. So the experience the concrete case that he used as an example is very similar to what Carlos does, but they were having an audience, a normal hearing, with the parties very emotional. They couldn't look at each other. It was about the custody of a child, a grandmother asking custody of a child, of the grandchild, and they couldn't talk to each other. So they couldn't communicate at all. So they were invited to an annex of the courtroom, and in that different setting, the different environment, there was one constellator who used the symbols, the dolls. And they asked the grandmother to just pick some dolls and show them the position of a general case similar to theirs. So it's not John and Mary and it's grandmother, a grandchild, and blah, blah, blah. So just the fact that the woman could express what she could see in the case changed everything. Yeah. Because then just by putting the dolls, just the collocation made her realize that it was not about the other party. It was about her, because her daughter had died, and how much saw the daughter, and so on and so forth. Yes. E aí fizeram acordo. Yes. And they settled. Right. Amazing. Just amazing. So, Andre, you don't do the constellation yourself. There's a constellator there. Eu penso que não é bom o juiz fazer por conta dos nossos impedimentos e vamos dizer assim, é melhor contar com um expert do que o juiz coordenar esse processo. Assim, minha opinião, mas assim, entendo outros colegas que fazem, porque assim, eu tenho a virtude de estar no Rio de Janeiro com dezenas de voluntários, e o Sami, por exemplo, na comarca dele não tinha, e muitos colegas não têm nenhum profissional para fazer. Então, a minha opção foi essa. Eu tenho também um conforto em fazer isso. Tem oferta. Tem oferta. So he says that because he's in Rio and there are so many experts, constellators, he doesn't need to be himself the constellator. So he can have these volunteers to do it for him. And he finds best this way because they can separate like the roles. Okay. And do you actually watch the constellation yourself, Andre, in that case? No, okay. I think it's sigiloso, né? Acho que uma palavra sigiloso. And are you aware, and how are you aware, if that's the case, of what the constellations showed? Does somebody explain that to you, or do they not? Eu não entendi, Gabriela. We didn't understand. So are you then explained what happened in the constellation, or is that not necessary after? O constelador depois te explica o que aconteceu, ou isso não é necessário? Não, ele só faz um relatório que foi feito em sessão de constelação, ponto. Sem nenhuma indicação, nada. Okay, so this is interesting. Go on. It's the term, there was a constellation, full stop. Right, okay. So how have you found the constellation impacts on your work as a judge in terms of making rulings, judgments, a decision? Essa é uma boa pergunta, Good question.
Gabriela, fala para ele assim, eu acho assim, é tão difícil a gente manter essa estrutura e tem tantas críticas de todas as formas que você puder imaginar, mesmo com todos os cuidados que a gente tem, cuidados que eu tenho porque eu tenho uma equipe, você sabe, de voluntários que me dá esse suporte voluntário gratuito. Todas as dificuldades que eu tenho, eu consigo me reforçar nessa prática por acreditar, ver as pessoas não sofrendo. Isso é o mais interessante que eu vejo. Eu acho que o sistema judicial causa sofrimento, isso é provado. A minha dissertação de mestrado é sobre isso, e eu vejo que, não vou dizer a você que acho que a constelação é uma panaceia, mas ela diminui o sofrimento humano, diminui. E essa é a minha crença. So he's saying that they have so many challenges to keep this structure going because it's so easy for people who don't understand to criticize. Mhm. And he has a superstructure because he has a great group of volunteers doing it for free for the court. So nobody can say that the court is spending money on things that are transcendental, blah, blah, blah. And they take so much care so that they have this like step-by-step, very clear and respected. But what keeps him going is that he really, it's a fact that people suffer much less. Right. And it's a fact, and he says that he did a thesis on how court system makes people suffer more and more. So concerned about how can I say, diminishing the suffering, it pays off. We need that in English, that thesis. No, Yeah, unfortunately. I thought so. We'll translate it. Very, very bad.